Sempre procuramos frisar a grande valia da nossa escolha por hoje, de termos optado em estar aqui, reunidos, compondo a família do amor e humildade do apóstolo, aonde, quando aqui chegamos, percebamos ou não, estamos sempre sendo acolhidos por uma espiritualidade superior, pelos parentes e amigos, familiares já desencarnados, que aproveitam esse ambiente de paz, de luz, de proteção, de esclarecimento, para se aproximar, para nos abraçar energeticamente. E aí, só ganhamos com isso. Somos fortalecidos, somos reequilibrados, porém, todo esse equilíbrio, toda essa energia permanecerá dentro de nós pela nossa escolha, de continuarmos com pensamentos no bem, elevados, manter e levar essa tranquilidade e esse amparo das portas para fora. Ainda que, lá fora, nós iremos nos deparar com dificuldades, com desafios, mas ainda assim, a forma com que vamos encarar essas dificuldades e esses desafios vai ser sempre uma escolha nossa. E por vibrar positivamente, energeticamente, estarmos propostos a termos paciência, tolerância, fé, porque aqui recebemos energeticamente uma porção de elementos que vão nos gerar fé, tranquilidade, otimismo, esperança. E aí, mantendo essa vibração, vamos atrair e vamos continuar juntos desses espíritos do bem, que vão nos intuir na melhor atitude, no melhor pensamento, porque a ação, o que antecede a ação é o nosso pensamento. Então, pensamentos equilibrados, otimistas, alegres, com alegria de viver, vão nos proporcionar executar tarefas e atitudes de igual valor. Da mesma forma que, se tivermos pensamentos ainda vinculados à vingança, à amargura, à inveja, à intolerância, à raiva, à angústia, a sensação de estarmos sozinhos, coisa que nunca estamos. A única coisa que temos certeza é que nós nunca estamos sozinhos. Agora, a companhia que vão estar junto de nós também é uma escolha. Porque daí, se mantivermos essas vibrações elevadas, estaremos com espíritos de igual vibração, que vão nos amparar, vão nos intuir e vão nos guiar. Da mesma forma, se tivermos com pensamentos desequilibrados, juntaremos por nós, pela lei da atração, espíritos que pensam e que reagem da mesma forma, com agressividade, com rispidez, com intolerância. Então, sempre na nossa vida vai ser uma questão de escolha. E sempre vamos colher o resultado dos nossos atos. Jamais percamos tempo em atribuir aos outros consequências que são frutos da nossa intolerância, da nossa invigilância, das nossas más escolhas. E isso nos fortalece, porque somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos e haveremos de colher os resultados pelo aquilo que praticamos. Em época de coronavírus, em época de inundações, em épocas de queimadas que devastaram cidades, em épocas de desastres, enfim, quando a dificuldade nos aflora e principalmente atinge a coletividade, nós ficamos nos perguntando, mas que mundo é esse? Será que a lei do progresso, da evolução, está atingindo realmente o planeta em que nós habitamos? Diante de tantas adversidades, de tanta problemática para muitos. E aí eu peço que reflitamos e começamos a olhar essa trajetória do nosso planeta e a gente vai perceber que sim, jamais a marcha evolutiva cessa. Se nós formos relembrar lá na época de Cristo, nós nos víamos ainda nos comprazendo com verdadeiras atrocidades. Perseguições aos cristãos provocavam verdadeira carnificina. Espíritos endurecidos, verdadeiramente perversos.
É só a gente analisar os fatos. Eles eram um povo ainda que se divertia com sofrimento, vendo aqueles cristãos sendo jogados às feras, e ali eram crianças, eram idosos, eram mulheres. Não existia aquele sentimento de compaixão ainda pelo endurecimento, pela ignorância ainda de nós, espíritos que estávamos reencarnados ainda na época. Hoje, já não é mais permitido isso. Por mais que a nossa sociedade continue egoísta, continue materialista, continue exercendo a cultura do ter sobre o ser, mas já evoluímos, sim. Nós não nos permitimos mais, em povo nenhum, em lugar nenhum do planeta, que seja ainda escravizado. Todos se sensibilizam, todos acabam se voltando e levantando a bandeira para que isso não ocorra mais, para que isso não seja mais permitido. Ainda que dificuldades pontuais, que acontecimentos ainda extremamente desastrosos aconteçam, mas a coletividade já não se permite mais a tantas atrocidades. E aí a gente vê um contraponto, naquela mesma época, ainda espíritos ainda endurecidos, espíritos ainda que se compraziam com sofrimento alheio e faziam questão de assistir em praças públicas esse tipo de situação. Nós também temos espíritos reencarnados de uma magnitude muito grande. Espíritos que nos revelavam comprometidos com a verdade, cristãos a serem lançados às feras, queimados em fogueiras, porém, sem nenhum momento de arrependimento diante da oportunidade de testemunho da fé inabalável e incondicional ao Cristo. Quantos aqueles que naquele momento foi dada a oportunidade de negar a Cristo para não ir ser lançado às feras, para não ser queimado em fogueiras, e eles naquela fé inabalável, naquela confiança da vida, da continuidade da vida, de defender o Cristo na sua lei de amor, de bondade e de justiça, e sem temor nenhum, mantiveram a sua confiança no Jesus, no Libertador. E aí, com toda certeza, aquele sofrimento que estava sendo executado no momento, para eles foi uma libertação. Tamanha era a certeza, a fé inabalável naquele Cristo, naquela renovação de atitude da Boa Nova. Então percebam que em todos os momentos da Terra, diante da diversidade de espíritos que aqui reencarnam, embora estejamos no mesmo grau evolutivo de ainda espíritos imperfeitos, cada um no seu grau, mas ao mesmo tempo que temos ainda notícias de feminicídio, de estupros, de todo tipo de agressão e violência, também temos exemplos de caridade, de solidariedade a toda prova. Quantos espíritos nesse momento reencarnados estão dedicando a sua vida ao próximo, a minimizar a dor, a minimizar um sofrimento, dedicam a sua vida a fazer o bem. Pena que ainda nos nossos olhos ainda estão voltados apenas para aquilo que é em desequilíbrio, aquilo ainda que nos espanta, parece que nos alimenta uma morbidez ainda. Mas se olharmos com os olhos do amor, nós vamos enxergar, paralelo a todas as dificuldades ainda que existem, muita coisa boa acontecendo no nosso planeta, em função dessa marcha evolutiva que é inexorável. Hoje, um pouco mais esclarecidos, não nos permitimos a tamanha violência, ainda que exceções nos surpreendam, mas, via de regra, nos tornamos mais toleráveis com aqueles que pensam e agem diferente da gente. Existia, na época, um conceito de raça pura, de raça superior, aonde quem não pertencia àquela raça era escravizado. Hoje, a ciência já nos prova que não existe diferença de raça nenhuma, não existe raça superior. Existe só uma raça, a raça humana. Já foi comprovado que reuniram várias etnias e pessoas de vários países e provaram que todos derivavam de uma mesma raiz. A miscigenação é muito grande. Então, a ciência nos comprova cientificamente que todos somos iguais. O que nos difere são as atitudes. O que nos difere é a boa vontade de progredir. O que nos difere é o esforço, porque ainda temos dentro de nós ainda o ciúme, a inveja, a intolerância, a dificuldade de compreender o outro.
Mas à medida que nos esforçamos para colocar em prática os ensinamentos que recebemos em todas as religiões que estão aí, que fazem, que cumprem muito bem o seu papel, e aqui a doutrina espírita que vem nos esclarecer, que vem nos mostrar o caminho sem rotulações, sem distinguir ninguém, mas nos afinizarmos pelas boas ações e pelos bons propósitos. Reflexo da lei natural que nos impulsiona sempre para a evolução, ainda que insistimos inutilmente em atrasar a marcha, sempre estaremos hoje em melhores condições que estávamos ontem. Essa também é uma certeza que nos tranquiliza. Qual será a minha melhor ou principal reencarnação dentre tantas que já tivemos? Sempre será a atual. A atual sempre será a mais importante. Sempre será que estamos no estágio, porque se a evolução é uma marcha que nós não podemos nos abster, mesmo que queiramos, nós sempre estaremos um passinho a mais à frente, sempre em melhores condições. E a mais importante sempre é a atual reencarnação, porque é que efetivamente podemos transformar, podemos nos modificarmos, porque o que já passou são experiências que vão nos lograr êxito, que vão nos lograr uma condição mais tranquila na presente existência, ou vai refletir ainda em expiações e provas, que são resgates, que são oportunidades que a presente existência vai me dar para poder reparar aquilo que eu desfiz de errado e desequilibrado. Então, sempre a existência mais importante aqui, precisamos nos concentrar as atenções, é essa. Nunca querer projetar a existência futura. A existência futura se constrói no ato do dia a dia, do hoje. Não em promessas, não em projeções. E também não se agarrar ao passado, porque o que precisamos viver sempre é o presente. E para que a gente possa acompanhar essa marcha evolutiva e tirar o maior proveito dessa existência, a doutrina espírita nos esclarece da importância da reforma íntima, que é feita individualmente por cada um, que é uma reflexão, que é uma introspecção e percebermos diante das nossas atitudes, das consequências dessas atitudes, o porquê estamos sofrendo, o porquê estamos deixando de passar oportunidades e perceber o que precisamos mudar, o que precisamos refazer, o que precisamos substituir, porque ninguém se transforma do dia para a noite. É um processo lento, é um processo de aprendizado, mas é um processo que precisa ser começado o quanto antes. Se retardarmos isso, apenas estamos protelando algo que em algum momento iremos fazer. Então, se temos essa condição hoje, de estarmos aqui recebendo os ensinamentos que é da doutrina dos Espíritos, que são os ensinamentos de Jesus, então que possamos aproveitar um pouquinho melhor essas informações, que possamos manipular dentro de nós essa mudança. E aí citamos mudanças que são feitas no nosso dia a dia, cada dia um pouquinho, e aí nós vamos nos sentindo mais seguros e conquistando pequenas vitórias, que somadas farão a grande transformação que precisa ser feita no interior de cada um de nós. Então, o mau humor, vamos tentar minimizar os reflexos dessa atitude que já nos dá um azedume desde o início do dia. Tem pessoas que se martirizam e que se condenam a passar um dia inteiro de mau humor. Isso nos prejudica, nos desequilibra, nos desarmoniza fisicamente, porque estamos manipulando energias de azedume, energias que não vão nos trazer proveito nenhum, que nos contaminam e contaminam aqueles que estão à nossa volta. A irritação por pequenas coisas, qualquer coisa nos irrita. E isso está ainda intrínseco dentro de nós. E em algum momento da vida nós passamos por isso. Se hoje nós já estamos libertos dessa irritação, se a gente já consegue se controlar, que bom. Mas ainda precisamos, todos os dias, sem baixar a guarda, lutar contra essas dificuldades que nós mesmos alimentamos. Porque, volto a dizer, é uma questão, o bom humor e o mau humor é uma questão de escolha. Se irritar facilmente ou se acalmar, perceber o que nós vamos, as dificuldades que nos esperam durante o dia,
Mas se a gente nos propor a encarar ela de uma maneira mais leve, mais tranquila, com toda certeza nós teremos resultados melhores. O olhar malicioso, a palavra áspera, o querer mudar o outro, prevalecer a nossa opinião, o pessimismo. Quanto tempo perdido em alimentar o pessimismo? Ó dia, ó azar, porque está chovendo, porque está muito quente, porque tem muito barulho, porque tem muito silêncio. Vamos nos acostumar com aquilo que nós não podemos mudar. E aí transformar aquela dificuldade, quem sabe, numa oportunidade de aprendizado. A falta de coragem, a falta de fé, que nos deixa estagnado, que não faz movermos um passo, não vai fazer diferença nenhuma. Então vamos encarar a dificuldade, vamos tentar pelo menos. E nós nunca estamos sós. Nós temos a companhia dos nossos guias e mentores espirituais, familiares, amigos. Nunca estamos sós. Vamos ter a fé em nós, que temos todas as condições. Se Deus nos deu essas dificuldades, é porque sabe da nossa força e da nossa capacidade de poder superá-las. Deus, em infinita bondade e justiça, jamais traria um peso que nós não poderíamos carregar, uma montanha de dificuldades que não pudéssemos ultrapassar. Então tenhamos essa fé em nós, essa fé em Deus, essa fé na vida, essa fé nos amigos que estão à nossa volta. E aí, não que os problemas vão desaparecer, mas com mais força e com mais convicção a gente pode, e com certeza irá superá-los. A preguiça, a acomodação, a indiferença, tanta gente sofrendo, tanta gente ao nosso lado, que nós podemos ajudar de alguma forma, seja com um olhar, seja com um silêncio, seja escutando, seja dando um bom dia, uma boa tarde. Quantas pessoas lá fora e a gente tornam elas invisíveis aos nossos olhos? Quanta indiferença! Será que a gente não gostaria de receber um carinho, um ombro amigo, uma palavra, um olhar carinhoso quando a gente se encontra em dificuldade? Quem é que não quer ser acolhido num momento de dificuldade? De saber que pode ter com quem contar? Ou seja um familiar, seja um amigo, seja um desconhecido que nos aborda num elevador, na entrada, na saída de algum ambiente e vem com um sorriso. O que um sorriso é capaz de fazer no dia de uma pessoa? E será que é tão difícil assim a gente sorrir para as pessoas que estão ao nosso lado? Primeiro, nós vamos nos sentir bem, porque é um gesto que vai nos reequilibrar, vai trazer à tona um sentimento de felicidade, de alegria, e aí vai contaminando aquele que está à nossa volta. Da mesma forma, um olhar áspero, um semblante sisudo, fechado, quanta coisa traduz e quantas energias são transmitidas através de um gesto. Caridade em ação. Caridade em ação de todas as virtudes, de toda, da fé, da esperança, a caridade é a sublimação de todas elas. E a caridade em ação se resume em benevolência para com todos. Fazer o bem para com todos, sem olhar a quem, sem saber se essa pessoa merece ou deixa de merecer, sem julgamentos, fazer aquilo que está ao nosso alcance, sempre fazer o bem, levar o bem, a oportunidade de reerguer alguém que está do nosso lado. Indulgência para com os erros alheios. Se nós não erramos daquela forma, daquele gênero, naquela dificuldade, mas quantas outras dificuldades e quantos outros equívocos nós fizemos? E o que nós gostaríamos quando a gente faz um erro, quando a gente comete, quando a gente ofende alguém? A melhor coisa que pode nos acontecer é aquela pessoa nos desculpar, é aquela pessoa nos compreender. E aí nós precisamos fazer isso para poder receber isso também de volta. Indulgência. Vamos saber que nós também erramos, que não somos perfeitos. Por que cobrar a perfeição se ainda não temos essa condição? E perdão das ofensas. Perdoar sempre, sempre que tiver a oportunidade de perdoar. E ao perdoar é um processo de uma escala, porque se ainda estamos com uma dificuldade muito grande, que pelo menos a gente tolere, que pelo menos a gente respeite, que pelo menos a gente conviva, e aí aos poucos a gente vai
aumentando esse processo através da caridade, e aí um dia nós conseguiremos perdoar. E mais além um pouquinho, não se sentiremos mais ofendidos com nada, porque sabemos que é um equívoco que aquele irmão está fazendo, e aí não nos sentiremos ofendidos. Chico Xavier, exemplo de caridade, uma vida inteira dedicada à psicografia de obras que venham nos trazer o conforto, o esclarecimento. 20 e poucas horas, 18, 20 horas por dia, em incessante trabalho pelos outros, pelo bem-estar, pelo consolo. Quantas famílias, através da psicografia, de suas cartas, de seus entes queridos, que ele confortou, que ele trouxe a paz e a tranquilidade para aquela família tão sofrida. Madre Teresa de Calcutá, uma vida inteira dedicada aos doentes. Certa feita, alguém passa por ela e ela está limpando a ferida de um doente. E a pessoa então diz para ela: senhora, por dinheiro do mundo eu iria conseguir fazer isso. E aí ela então responde: eu também, por dinheiro nenhum do mundo, eu também faria isso. Bezerra de Menezes, quantas vezes Bezerra de Menezes, aflito, consultando de graça aqueles que precisavam do atendimento médico, em determinado momento, passa o receituário e percebe que a pessoa não tem condições nenhuma de comprar o remédio. E ele vai lá, tira o seu anel de formatura e dá para que ela possa comprar o remédio e resolver o seu problema, a sua enfermidade. Irmã Dulce, quantas noites dormindo em pé em função de sua problemática de respiração. E também fazia questão de estar sempre em pé, para sempre poder ter a condição de pedir uma maca para aqueles que ainda precisavam estar se restabelecendo nos hospitais e em tantos lugares aonde ela estava ali presente. Então são espíritos de luz que reencarnaram entre nós, que servem de exemplo, que vivenciaram uma vida inteira de caridade, que possamos nos apegar a esses exemplos. E na medida do possível, é lógico, vamos implementando todos os dias. Ser mais dócil, ser mais amigo, ser mais companheiro. Estamos praticando a caridade com aqueles que convivem com a gente. Ser mais tolerante, ser mais otimista. Estamos praticando a caridade para com a vida e para com a sociedade. Que possamos levar essa ideia, esse pensamento aos nossos lares, para que possamos, cada um de nós, na medida da reflexão íntima de cada um, poder fazer um pouquinho mais por nós mesmos. E aí isso refletirá em toda a nossa sociedade.